Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou-se ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 13 de agosto de 2020, quinta-feira, 19ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos recordando com muita alegria Santa Dulce dos Pobres, a memória de Santa Dulce dos Pobres, uma santa brasileira, canonizada há pouquíssimo tempo, chamada o Anjo Bom da Bahia. Vamos à liturgia. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, estás morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Quanto a ti, filho do homem, prepara para ti uma bagagem de exilado, em pleno dia, à vista deles. Emigrarás do lugar onde estás, à vista deles, para outro lugar. Talvez percebam que são um povo rebelde. Deverás tirar a bagagem em pleno dia, à vista deles, como se fosse a bagagem de um exilado, mas deverás sair à tarde, à vista deles, como quem vai para o exílio. À vista deles, deverás cavar para ti um buraco no muro, pelo qual sairás. Deverás carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Deverás cobrir a face para não ver o país, pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Eu fiz assim, como me foi ordenado. Tirei a bagagem durante o dia, como se fosse a bagagem de exilado. À tarde, abri com a mão um buraco no muro. Saí no escuro, carregando a bagagem às costas, diante deles. De manhã, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, não te perguntaram os da casa de Israel, essa gente rebelde, o que estavas fazendo? Dize-lhes: Assim fala o Senhor Deus. Este oráculo refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está na cidade. Dize: Eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, assim será feito com eles. Irão cativos para o exílio. O príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas e sairá no escuro. Farão no muro um buraco para sair por ele. O príncipe cobrirá o rosto, para não ver com seus olhos o país. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Salmo responsorial. Das obras do Senhor não se esqueçam. Das obras do Senhor não se esqueçam. Mesmo assim, eles tentaram o Altíssimo, recusando-se a guardar os seus preceitos. Como seus pais se transviaram e o traíram, como um arco enganador que volta atrás. Das obras do Senhor não se esqueçam. Irritaram-no com seus lugares altos, provocaram-lhe o ciúme com seus ídolos. Deus o ouviu e enfureceu-se contra eles, e repeliu com violência a Israel. Das obras do Senhor não se esqueçam. Entregou a sua arca ao cativeiro, e as mãos do inimigo a sua glória. Fez perecer seu povo eleito pela espada, e contra a sua herança enfureceu-se. Das obras do Senhor não se esqueçam. Das obras do Senhor não se esqueçam. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro dirigiu-se a Jesus, perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E acrescentou: O reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: Tem paciência comigo, e tudo te pagarei. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro se atirou ao chão e suplicava: Tem paciência comigo, e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu também ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? E o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Depois que concluiu essas palavras, Jesus deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. Ezequiel, capítulo 12, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, estás morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Deus estava falando com Ezequiel do povo de Israel naquela época, mas por isso que é importante ler o Antigo Testamento, porque quando a gente olha para o povo de Israel, é impossível não se identificar. Nós também somos, hoje em dia, esse povo rebelde. Nós, porque nós também temos ouvido, mas não ouvimos. Temos olhos que não veem. Não ouvimos a palavra de Deus, como a misericórdia do Senhor, o amor de Deus para conosco. A gente não consegue enxergar isso. Não estou falando de olhos físicos, nem de ouvidos físicos. Estou falando de olhos e ouvidos espirituais. Olhos e ouvidos que só Deus pode nos dar. Só a graça de Deus derramada em nós, se nós dermos espaço, né? Porque Deus quer derramar infinitas graças nas nossas vidas, mas nós temos que dar espaço para essa graça ser derramada, para entendermos o amor e a misericórdia de Deus conosco. E com isso, sermos misericordiosos com nossos irmãos também, como diz o Evangelho daqui a pouco, vamos falar sobre isso. Como nós não conseguimos entender o amor de Deus, a misericórdia de Deus na nossa vida, nós somos cegos e surdos. Somos rebeldes. Somos um povo rebelde, cego e surdo, que não consegue ver, enxergar o amor e a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Como diz a primeira leitura de hoje, povo rebelde, cego e surdo somos nós. Porque se nós enxergássemos o amor e a misericórdia de Deus na nossa vida, a gente ia ser amoroso e misericordioso com o nosso irmão também. Salmo responsorial. Das obras do Senhor não se esqueçam. É o salmo de hoje. Como que a gente vai esquecer tudo que Deus fez por nós, toda a nossa vida, tudo que Deus nos deu, não só material, é importante também material, mas a graça de Deus que Deus derramou na nossa vida. A graça, todas as graças, todas as bênçãos que Deus derramou na nossa vida. Como que a gente não consegue enxergar isso? Como? Só sendo muito surdo, muito cego mesmo. Só nós sendo muito cego, muito surdo, para não enxergarmos todas as graças que Deus derrama todo dia nas nossas vidas. Todo dia, todo dia. As graças que Deus derrama por meio da nossa mãezinha, Virgem Maria Santíssima. Todas as graças que são derramadas na nossa vida. Como que a gente não consegue enxergar isso? Eu estou falando em todos os âmbitos da nossa vida, todos os âmbitos. Na vida pessoal, na vida profissional, na vida familiar, na vida espiritual, principalmente na vida espiritual. Como não enxergar as graças que Deus derrama na nossa vida? Tudo que Deus fez por nós, mas principalmente, a maior graça de todas, ter nos libertado do pecado, ter morrido numa cruz por nós para nos dar o céu, nos lavar da nossa maldade, nos purificar com seu Espírito Santo derramado em Pentecostes e nos dar o céu, abrir as portas do céu para a gente. Como a gente não enxerga isso, a salvação que Deus nos deu em Jesus Cristo? Como que a gente não enxerga? Como nós somos agraciados por Deus? Como? Vamos meditar o Santo Evangelho agora. O Evangelho de hoje, que é Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 34. Desculpa, 21 ao 35 e 19, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1. Vamos iniciar com Mateus 18, 21 e 22. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Olha, eu fico imaginando Pedro, né? Chegando para Jesus e perguntando isso.
Porque Pedro devia... Como que Pedro perguntou aquilo? A gente devia se perguntar isso, né? Como que Pedro fez a pergunta? Fez uma normal, o tom de voz de Pedro, né? Porque o tom de voz revela muita coisa, né? O tom de voz que a gente fala, nossa, revela muita coisa, revela muitos sentimentos, muita... Então Pedro perguntou, eu imagino que talvez seja assim, não sei. Senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes, meu irmão, é isso mesmo? 7 vezes, Senhor? 7 vezes? Senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes meu irmão? Porque Jesus respondeu, né? Acho que ele não estava acreditando que tinha que perdoar 7 vezes, né? Ele estava querendo ser, ou ele estava querendo ser justo, né? Ele estava querendo ser caridoso, estava querendo ser justo. Senhor, se eu tenho que perdoar 7 vezes, eu vou perdoar 7 vezes. Mas é só 7 vezes só. A 8ª não vai ter. Se a 8ª vez eu mato. Sei lá, eu não sei. Vamos lá. Então, Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Versículo 22, 70 vezes 7 vezes. O que significa 70 vezes 7 vezes? 70 vezes 7 dá 490. Então você tem que perdoar 490 vezes, significa isso? Que você tem que perdoar seu irmão pecar contra você 490 vezes. Você perdoa, tá certo? Sussa, condicionado. Agora, na 491 você não perdoa mais. Não perdoa mais se você deseja a morte dele, você não perdoa. Não, não é isso que Jesus está falando, não é isso, não é isso. 490 vezes, 70 vezes 7 é infinito. O perdão que nós temos que dar para nossos irmãos é infinito. Não tem limite. Não tem limite. Por um simples motivo. O perdão que Deus nos dá também não tem limite. Então, se Deus nos perdoa infinitamente a nossa miséria, nós temos que perdoar também infinitamente a miséria do nosso irmão que peca contra a gente. É o que diz a historinha daqui a pouco da Cora, né? Que Jesus vai contar. Sobre o rei e sobre o servo. Para não ficar muito grande o vídeo, eu vou resumir a historinha que está no Evangelho. Então, um belo dia, o rei foi acertar contas com seus súditos. Então apareceu um súdito, né? Um homem do campo, simples, trabalhador, operário, mas que devia muito, muito ao rei. Devia, vamos colocar aqui no contemporaneidade daqui, devia R$ 1 milhão, 1 milhão em ouro. Devia 1 milhão em ouro para o rei. Então, o que aconteceu? Como é que um homem simples do campo, trabalhador, operário, vai pagar 1 milhão em ouro pro rei? Não tem como, nunca, né? Ele conseguiu pagar. Então ele fez o quê? Ele implorou pro rei. Implorou. Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa minha dívida. Me dá um tempo que eu vou te pagar. Porque senão ele ia ter que vender tudo que ele tem, tudo que ele tem. Ia se vender como escravo, vender a mulher, os filhos, a casa, o carro. Naquele tipo não tinha carro, né? Mas tudo bem, só para contemporaneizar aqui. O carro, ia vender tudo que tinha. E mesmo assim não ia dar para pagar a conta. A dívida que ele tinha com o rei. Então, o rei, quando ele implorou, ele se prostrou e implorou para o rei: Senhor, perdoa a minha dívida. Me dá um tempo que eu vou pagar, Senhor. Não vai pagar porque não tinha como. Tinha impossível pagar. Não ia pagar nem se ele trabalhasse a vida toda, ele ia conseguir pagar. Então, o rei fez o quê? O rei tocou o coração do rei, né? O rei que é muito bom, o rei muito generoso, o rei muito amoroso, misericordioso. Tocou o coração do rei e o rei falou: Tá bom, filho, tá bom. Vamos fazer o seguinte: acabou a dívida. Não precisa chorar, não. Levanta. Acabou. Não tem mais dívida nenhuma. Pode ir pra casa, tá tudo certo, entendeu? Se não se preocupa, não. Você não precisa me abraçar, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não, eu tô especulando aqui. Tá tudo certo, filho. Vai em paz. Sua dívida tá perdoada. Sua vida tá perdoada. Ele fez isso. Então, o rei perdoou a dívida desse servo. E o que aconteceu? O servo saiu, encontrou um amigo, um companheiro dele, servo também empregado, né, do rei, que devia R$ 1.000 a ele. R$ 1.000. R$ 1.000 em ouro, 1.000 moedas de ouro, né? Ele devia 1 milhão em ouro pro rei. E o rei perdoou. Esse amigo dele devia 1.000 para ele. 1.000 moedas de ouro para ele. E ele fez o quê? Perdoou também? Não, não perdoou. Ele pegou no pescoço do amigo assim: me paga agora, eu te mato. Me paga agora, me paga, não quero. Aí o amigo fez o quê? O amigo se prostrou, falou: não, me dá um tempo que eu te pago, me perdoa, perdoa minha dívida, me dá um tempo que eu te pago tudo. Me dá um tempo. Mas ele falou: não, não quero saber de tempo, não. Me paga agora, você vai pro Chile, vai pra cadeia, vai pra prisão, vai ficar lá apodrecer o resto da sua vida. Não vou te perdoar, não. Não vou perdoar sua dívida, não. Não vou. E ele fez o seguinte: o servo fez isso.
Não perdoou o amigo, o companheiro, colocou ele na cadeia, chamou os guardas levaram ele para a cadeia. E foi isso que aconteceu. E depois os servos, né, os outros empregados, vendo tudo isso, ficaram muito tristes e foram comunicar ao rei. Foram comunicar ao rei: olha, aquele teu servo que você perdoou aquela fortuna que ele te devia, não perdoou uma mísera quantia que o amigo dele devia e ele jogou ele na cadeia. E o rei, nossa, o rei que perdoou 1 milhão em ouro, ouviu que aquele servo que eu perdoar não perdoou 1.000 moedinhas de ouro para o seu. E o rei ficou muito revoltado com isso. O rei ficou muito, muito triste e revoltado com isso. E o rei fez o quê? Chamou aquele servo. Aquele servo foi na presença do rei, aquele servo que jogou o amigo na cadeia. E o rei falou: servo cruel, servo malvado, servo perverso. Como que você não perdoou o seu irmão? Olha a dívida que eu te perdoei. Olha a dívida, a fortuna que você nunca conseguiu me pagar que eu te perdoei. Como que você não perdoa essa quantia miserável do seu irmão? Como? E fez o quê? O rei, indignado com aquilo, pegou aquele servo cruel, aquele servo malvado, aquele servo perverso, jogou na cadeia também, até pagar tudo que devia ao rei. Ou seja, nunca vai conseguir pagar, né? Vai ficar na cadeia eternamente. Essa é a historinha. Então eu resumi o versículo 23 ao 34. Agora, para finalizar, o versículo 35. O que significa essa historinha toda? Qual é a moral, né? Jesus disse: é assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ou seja, se nós não perdoarmos as ofensas, as misérias, os pecados, as faltas, as culpas que os nossos irmãos têm conosco, Deus também não perdoará a minha miséria, a minha culpa, a minha falta, o meu pecado que eu cometi contra Deus. Porque Deus, nossa, se a gente comete pecados assim de falta de perdão, porque a gente não entende como nós somos miseráveis, como nós somos pecadores, como nós somos falhos, como Deus é infinitamente perfeito, soberano, infinitamente santo, infinitamente misericordioso, infinitamente amor. A gente não consegue entender a grandiosidade de Deus. Por isso a gente peca nessa falta de perdão. Porque se a gente entendesse como Deus é infinitamente superior a nós, infinitamente, e Ele nos perdoa, nós também perdoaríamos os nossos irmãos. Porque entre mim e meu irmão não tem muita diferença. Ambos somos miseráveis. Ambos somos miseráveis perante Deus. Ambos. Então, como que não vamos perdoar a miséria do meu irmão se eu também sou miserável? Como? Como que eu não vou perdoar o pecado do meu irmão se eu também sou pecador? Se Deus, que é santo, Deus que é perfeito, Deus que não tem pecados, não tem falhas, não tem erros, Deus que é infinita justiça, santidade e bondade, nos perdoa, como que nós não vamos perdoar? Nós que somos miseráveis. O que eu vejo muitas vezes é que nós somos tão miseráveis que nós muitas vezes não queremos ver a misericórdia de Deus na vida do nosso irmão. Não, queremos justiça para os nossos irmãos que pecaram contra a gente e misericórdia para a gente que peca contra Deus. Justiça para ele e misericórdia para mim. Justiça para o pecado dele e misericórdia para o meu pecado. Mas não funciona assim. Se você não for misericordioso com seu irmão, como Deus é misericordioso com você, vai chegar no acerto de contas, ou seja, o juízo final ou o juízo particular, e Deus vai falar: olha, filho, você não perdoa seu irmão, eu também não posso te perdoar. Como diz o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós temos que clamar a misericórdia de Deus na vida dos nossos irmãos, assim como nós clamamos a misericórdia na nossa vida. Clamar a misericórdia pelo pecado do nosso irmão, assim como nós clamamos a misericórdia pelos nossos pecados. Então, resumindo esse evangelho, Deus é o rei e nós somos esse servo cruel, perverso e malvado quando não perdoamos o nosso irmão de coração, ou seja, não só da boca para fora. Temos que perdoar de coração mesmo.
né? Não só dizer que perdoou da boca para fora. Tem que ser um perdão sincero, real. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos dos séculos. Amém.